Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste. Todos os créditos ao canal da Revista Oeste, o link do canal deles está na descrição e no comentário fixado. Você que acompanha nosso canal, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Muito obrigado a todos e vamos pro vídeo. Vai haver ou não essa prorrogação, mas isso precisa ser resolvido logo, Augusto. O tempo está passando. Boa noite. Boa noite, Paula, Piotr, meu amigo Marcília, Ana querida, minha parceira, boa noite a você que nos acompanha. Eu não entendo realmente a insensibilidade dos parlamentares que se opõem a qualquer tipo de operação num país que vai perdendo, vai ultrapassando todos os limites da sem-vergonhice, né? Da falta de vergonha na cara. Mesmo, até dezembro, antes que surgissem os documentos que incriminam ministros do Supremo, e envolvem esses ministros, no caso do Master, o escândalo do INSS era forte candidato a maior do ano. Ele envolve o irmão do presidente da República, o filho do presidente da República, tem o tal careca do INSS que o Brasil está doido, o Brasil honesto está doido para conhecer. Imagina a cara, né, do jeito. E o Lulinha vai conhecer outros países do mundo por conta dele, vai lidar com maconha medicinal. Você tem todos os ingredientes de um escândalo que não pode deixar de ser apurado. Os deputados que impedem essas apurações, ou qualquer outra autoridade que faz isso, não pode acreditar que vai ajudar a possível candidatura à reeleição, ou a candidatura a um cargo novo, ou vai aumentar o seu cacife para ocupar o ministério. E, sobretudo, não pode acreditar que isso não vai resvalar na popularidade do governo, porque todas as roubalheiras do Brasil desde 2002 ou começam ou acabam, começam e acabam no Palácio do Planalto. Você pega o seu Centrão. O Centrão é uma coisa amorfa, você não sabe direito o que é. Mas quando ela se move, né, o Centrão se move numa CPI para impedir a apuração, pode acreditar que naquele momento esse movimento está sendo comandado por lulistas, de ocasião ou por tradição. Ou alguém ligado a um ministro que o Lula nomeou para atender tal e tal partido e tal. Esses caras não percebem que neste ano as urnas serão diferentes, porque serão, está muito escandaloso. Aí vem vem o final do ano e o candidato a maior escândalo de 2005 é atropelado pelo caso Master, do qual falaremos mais tarde, mas, de novo, você vê movimentos de pessoas que acham que o Brasil será sempre o país dos dos candidatos à eterna impunidade, dos condenados à eterna impunidade. Esses caras não acreditam que vão para a cadeia. O Brasil inteiro quer que esse pessoal seja investigado, julgado e punido. O Supremo está com 60% de desaprovação, assim, 60% dos brasileiros não acreditam no Supremo. Isso é um absurdo num país em que até recentemente o Supremo nem fazia parte desse tipo de levantamento. Quais instituições estão bem ou mal no retrato? Nem entrava, porque era obrigado a ter. Agora é campeão e a gente vê movimentos que são conjugados, né, na Praça dos Três Poderes, sempre para absolver ladrões, vigaristas, delinquentes, que você não precisa nem de procurar mais provas, elas atropelam o Brasil, as provas. Todos os dias é escancarada mais uma prova. E vem mais escândalos por aí.
Quando é que esses caras vão perceber que o brasileiro não gosta disso e quando é que os brasileiros vão mostrar em massa que essa turma tem que ser banida da vida pública? Os ministros têm que perder emprego, os deputados também, os ministros do governo também e o presidente da República. Piotr, como nos trouxe a Berenice Leite algumas informações, né, vai ser realmente uma perda de oportunidade se essa CPMI não for estendida por mais 60 dias, porque foi feito um trabalho excelente desde agosto do ano passado, né? Muitas investigações vindo à tona em relação a essa roubalheira dos aposentados. O Lula não fez nada, o irmão do Lula não fez nada. Nunca esquecer, foram mais de 6 bilhões roubados de aposentados e pensionistas. E agora tem essa disputa por relatório oficial, relatório paralelo, o relator correndo contra o tempo para apresentar esse relatório oficial até quarta-feira, porque o último dia da comissão é no dia 28, que é o próximo sábado. Sábado, isso. Exatamente. Então, ele precisa apresentar esse relatório o quanto antes, que deve ser votado aí pela comissão, e aguarda para ver se o ministro André Mendonça se posiciona a respeito dessa prorrogação. Vamos lá, é um mandado de segurança, o juiz tem que dizer sim ou não, não dá para não dizer absolutamente nada. E outra, o objetivo é muito claro, a pergunta é, precisamos prolongar uma CPMI. Essa tese de que, olha, a CPMI já fez seu trabalho, deixa que eu resolva as questões na justiça, eu particularmente assim, acho que ela tem alguns problemas. Tenta-se ventilar isso como a Berenice trouxe, né? A ideia de que não, agora já está na justiça. Nenhuma CPMI vai decretar prisão de ninguém do ponto de vista de condenação. CPMI não faz isso. Comissão Parlamentar de Inquérito investiga e entrega todo aquele arcabouço de investigação com todas as evidências para o Ministério Público, que depois dá andamento, obviamente, a um processo judicial. Só que uma CPMI, diferentemente da Justiça, e este é o problema que nós estávamos reclamando até outro dia, quando se começa a ter muita intervenção de juiz, impedindo ou proibindo que a pessoa vá lá. Não que ela não fale, porque não falar é um direito constitucional, ela não tem que produzir provas contra si mesma, tudo bem, é do direito brasileiro e ninguém está indo contra isso. Agora, ela tem que se explicar, ela tem que ir lá. E se não falar, tudo bem, abriu mão também de se defender. Uma CPMI cria fatos políticos absolutamente conexos, ligados, interligados assim, umbilicalmente, à produção de provas, mas mais que isso, à exposição de criminosos. O conceito político de uma investigação, por isso que uma CPI existe, é escrita e garantida dentro da Constituição como direito da minoria, é de alguém que fala, olha, eu não preciso ter tanto poder no país, basta que eu tenha o direito da minoria de abrir uma investigação. Claro que ela precisa demonstrar ali que ela realmente conseguiu provas. Uma CPMI é diferente do que está acontecendo nesse momento da investigação dentro da Justiça. Uma investigação na Justiça é clara. Uma vez que se descobre ali, tem todas as evidências, parte por uma condenação, a sentença de um juiz vai acontecer. Mas uma CPI provoca um debate público sobre aquilo. É muito mais, e outras coisas são mais as claras, os depoimentos são todos televisionados, as pessoas podem frequentar uma CPI, uma CPMI, o que difere é só se é mista, porque é do Senado e da Câmara, ou se é só de uma das casas. Então, é necessário que a CPI tenha esse prazo a mais, até porque ela foi muito longe, mas ela demonstrou que ela precisa ir muito além, tem muito mais coisas a serem mostradas. Eu imagino, eu estava conversando com o Marcílio há pouco aqui, que olhando para o perfil do André Mendonça, ele está indo até o limite, ou poderia estar indo até o limite e dizer o seguinte, bom, eu vou deixar vocês se resolverem aí até o limite, porque, obviamente, isso é um assunto que o próprio Congresso deveria resolver. O presidente do Senado deveria dizer, não, tá bom, mais prazo, todas as condições estão aqui, mais 60 dias e segue a vida. Como ele obviamente, ele é muito formal, né? O estilo do Mendonça é muito formal, ele não quer colocar a mão no parlamento, como, por exemplo, fez o Alexandre de Moraes, que anulava decisões do Congresso Nacional, como fez naquela questão recente do governo, e depois arbitrou uma solução, que é surreal, isso não existe na Constituição. Então ele falou, tudo bem, vamos aí até quinta ou sexta-feira. Na sexta-feira eu delibero sobre o mandado de segurança. Se for isso, a gente ganha do ponto de vista institucional, a CPMI ganha do ponto de vista investigatório. Se ele deliberar, não vai acontecer, bom, isso já é uma perda importante para o Congresso Nacional e para a democracia. Pois não, Augusto. Eu acho, por exemplo, eu não procuro o homem, não espero nem procuro o homem providencial, né? Nós sabemos que o Mendonça não pode resolver tudo.
Então, mas ele está dando exemplos, Sim. pode acrescentar mais esse, de que é possível, sim, agir de acordo com a lei, de que o brasileiro espera isso. Claro. O brasileiro espera isso. Porque é o seguinte, não vai acontecer nada, o careca do INSS vai deixar de existir, não houve roubo, Sim. né? Ninguém foi lesado. Quer dizer, essa sensação que passa, quer dizer, do absoluto desconhecimento da realidade brasileira. É natural que as pessoas se tornem descrentes e tal, mas uma hora isso explode. Isso explode. Até hoje, os sociólogos aí, os que estudam o assunto, ou cronistas que só comentam coisas publicáveis, até vai chegar um momento em que eles vão entender que 2013, como todos nós sabemos, foi a explosão de um povo cansado de ver tanto roubo impune. Sim. O que aconteceu em 2013 foi isso. O resto é perda de tempo aí de politólogo, politicólogo, essas coisas. Tá na cara que é isso aí. O brasileiro vai aturar para sempre isso que está acontecendo. Quem acredita nisso é maluco. É maluco, porque o cansaço vai crescendo e a gente vê. E o governo está preocupado com isso e não percebe a influência, o peso da corrupção nesse quadro. O Brasil é visto corretamente pelo resto do mundo como um dos países mais corruptos, né, e leniente com corruptos do planeta. E rapidamente, o André Mendonça pode até não concordar com o mandato de segurança, mas ele não pode deixar de decidir. Exato. Isso é um absurdo. Tem que dar Quer dizer, resposta. senão ele está agindo de forma tão omissa Exatamente. quanto o Congresso. E aí você tem Exatamente. a omissão do STF, a omissão do Congresso. Bom, então a gente está na mão de quem? Que aquele vai em frente, ministro, é isso aí, vai em frente. Exato. Deixa eu trazer aqui mais um detalhe, Marcília, porque a gente está falando da investigação em curso na CPI mista, mas tem, como bem lembrou o Piotto, uma investigação em curso na Justiça, cuja relatoria é do ministro André Mendonça. E nesse caso, as investigações da Polícia Federal dão conta do seguinte: o empresário, o Lulinha, o filho do Lula, viajou à Finlândia e também à Noruega com despesas pagas pela lobista Roberta Luxinger. A viagem ocorreu em janeiro de 2025 e incluiu a presença da família. O grupo se hospedou num hotel de luxo na Lapônia, com diárias que podem chegar a R$37 mil por pessoa. Segundo apurações do Metrópolis, a viagem foi custeada por Roberta Luxinger, ligada ao investigado Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. As viagens de Lulinha estão no radar da Polícia Federal, que investiga possíveis relações com as fraudes no INSS. Ela disse por que levou para passear essa turma? Ó. Ela nega, né? A defesa de Lulinha, inclusive, afirma que não tem qualquer ligação entre o Lulinha, o filho do Lula, e o esquema investigado da fraude. Alguém do aqui INSS. já foi convidado, a Ana Paula, todos vocês foram convidados já para uma viagem assim, não? A pessoa vem, paga tudo para vocês e não quer nada. Só pela amizade. Só pela amizade? Não. Nem para maconha, conhecemos fábrica de maconha Exatamente. medicinal. Foi nada convidado disso. pela maconha em si. Ela pediu a voz e mandou chamar o Lulinha para conhecer. Tá bom. Não, loucura, né? Uma completa loucura. Aliás, essa Roberta, né, Luxinger, ela recebeu a acusação dela de receber R$1,5 milhão. Também recebia parcelas ali do Careca de 300 mil, coisa que o vale, enfim, até somar R$1,5 milhão. E sempre gosto de lembrar, Roberta Luxinger, os bastidores que a envolvem, dão conta de que ela teria, inclusive, dado um recado explícito ao Lula, por intermediários, dizendo o seguinte: eu não vou cair sozinho. Não me deixem só. E mais, né, faz lobby, tá? Nos Estados Unidos isso é tudo regulado, tá? Ela é lobista em favor do quê? Pois é, em favor de quê? De quem? Quer dizer, o lobista virou profissão, agora sem saber qual é a causa. Lobista que ela defende. da fábrica de maconha. Da Finlândia. Quer dizer, um completo absurdo. Agora, Paula, você levantou um ponto aqui que eu achei interessante, ainda em reforço àquela questão do Mendonça. Do Mendonça precisar decidir se o Mendonça
Mendonça não decide, mas fica com a questão da investigação na mão dele, ou seja, ele vai investigar os casos do INSS, mas não vai permitir que a CPMI siga adiante, ele inclusive vai ser acusado de concentrar o poder na mão dele, o que é ruim. É muito bom que o Mendonça não sofra só ele toda a pressão, que ele não seja o único homem com tudo que diz respeito ao caso Master, com tudo que diz respeito ao CPMI, as questões do escândalo referentes ao escândalo do INSS. É bom que ele partilhe com o Congresso, é saudável que o Congresso também possa investigar essas questões todas, porque o Congresso representa a nós. O STF é um poder legítimo, mas não é tão legítimo quanto o Congresso. Então as investigações feitas lá dentro são por nós legitimadas, porque nós elegemos aquelas pessoas. É relevante, sim, portanto, que o Congresso possa, seja com fotos íntimas, seja, não interessa, seja limitando ou não limitando, mas é importante que as CPMIs e as CPIs sobre Master, sobre crime organizado, sobre o INSS, todas elas possam seguir adiante, inclusive referendadas pelo próprio Pois não STF. tem uma que dura 6 anos? Não, o STF tem um inquérito que dura 7 anos. Exatamente. E agora quer colocar limite na CPMI dos outros? Sim. Ana, deixa eu trazer mais uma determinação do ministro André Mendonça, que essa em relação ao Lulinha são investigações aí apuradas pela Polícia Federal nas fraudes do INSS. E o ministro André Mendonça também determinou o leilão de 10 carros apreendidos nessa operação sem desconto. Além disso, o ministro autorizou que a Polícia Federal incorpore ao próprio patrimônio outros 6 carros. Deixa eu trazer aqui algumas marcas de veículo, então, que vão a leilão: Porsches, Lamborghini, BMW, enfim, no geral, no total, esses 16 veículos apreendidos, então, valem cerca de 7 milhões e 600 mil reais. E a maior parte desses carros, dessa frota, pertencem a quem? Ao careca do INSS e também ao empresário, o Maurício Camisotti, e a mulher dele, a Cecília Montalvão Simões, além de outros investigados, mas a maior parte desses veículos está aí, o careca do INSS, Ana, que segue preso, a gente lembra, desde setembro do ano passado. Boa noite. Boa noite, Paula, Piotr, professor Marcília, boa noite, querido mestre Augusto e nossa audiência. Paula, a questão agora nós temos, né, essa fortuna em carros de luxo, por exemplo, o ministro André Mendonça manda leiloar esses carros todos, aí daqui a pouco tem um outro ministro, como o Dias Toffoli, por exemplo, e manda devolver tudo para os bandidos. Porque já vimos isso, né? Estamos, infelizmente, acostumados com isso. Helicóptero que volta para traficante, milhões e milhões e milhões, dezenas de milhões de reais que voltaram para os cofres públicos pelas mãos da Operação Lava Jato, ou seja, dinheiro do pagador de impostos voltando para onde nunca devia ter saído, e depois vem o ministro Toffoli e praticamente diz, não, eles não devolveram, foi uma doação voluntária, né? O problema é esse, a instabilidade jurídica, essa insegurança jurídica de que quando parece que nós vamos entrar em um caminho de seriedade jurídica, que nós vamos começar a combater a corrupção como foi a Lava Jato, né? Aquele sopro de esperança, aí vem um ministro como Dias Toffoli e hoje a gente consegue entender um pouco mais por que ele gosta tanto desses bandidos, né? Porque ele provavelmente está envolvido com muitos deles, e aí volta-se tudo para a estaca zero. Sobre o Lulinha, Paula, eu sigo perguntando ao presidente Luiz Inácio sobre aquele áudio dele, que se o filho dele devesse alguma coisa, que ele tinha que explicar. Cadê a justiça que não manda o Lulinha voltar para casa já e sentar e explicar e confiscar o passaporte até que ele explique tudo isso? Para fechar? Depois é tudo piada pronta. Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Redução de jornada pode elevar custo da mão de obra na construção civil até 20%.
3,3 bilhões ao ano, cálculo CBI, entidade de projeto de 3 pontos de adaptação do setor de todos os aumento de despesas à habitação popular e apontado como segmento mais exposto. A proposta de redução da jornada semanal de trabalho de 44 horas para 40 horas prevista a PEC 148 de 2015 em tramitação no Senado pode levar em até 19,4 bilhões por ano o custo da construção civil e o setor de maior impacto proporcional entre os 32 analisados de Confederação Nacional da Indústria. O segmento de construção liderou um projeto de 13,2% de aumento de custo e que totaliza 19,4 bilhões por ano. Na sequência estão a indústria de transformação com alta de 11,6% do setor, serviço, a indústria utilidades públicas como eletricidade, gás, água como 5,7%, a indústria extrativa como 4,7%. O segundo estudo publicado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção detalha os mecanismos de impacto. A mudança pode aumentar em até 15% do custo de mão de obra na construção civil, elevando a remuneração média à hora de trabalho a R$ 15 para R$ 16,51 R$16,51 e o gasto total do setor de 135,3 bilhões a 157,6 bilhões anuais. O trabalho foi elevado pela economista-chefe da entidade Vasconcelos em base à relação anual Informações Social de 2024. A CPIC mapeou 3 cenários possíveis da adaptação. O primeiro prevê simplesmente a redução do ritmo da atividade sem reposição das horas perdidas. O segundo completa a contratação de 2.880 mil novos trabalhadores com um custo adicional estimado em 13,5 bilhões anuais. O terceiro é a realização de horas extras. Considerando o adicional legal de 50%, o custo chegaria a 19 bilhões por ano ou 20,3 bilhões em encargos trabalhistas básicos. O impacto tende a ser mais intenso. A habitação popular, que a mão de obra responde por quase 60% dos custos total das obras, que pode posicionar o preço, dificultar acesso à casa da própria famílias de menor renda. O micro e pequenas empresas também concentrarão maior exposição. Elas representam 98,7% dos mais de 300 mil estabelecimentos na construção. O setor já enfrenta a pressão de custo anterior da proposta.